Bom dia. Bom dia. Começar a estudar a Parashá dessa semana. O primeiro trecho da Parashá, eu vou focar mais, se Deus quiser, no sábado à tarde, mas ele, na verdade, ele começou no final da semana passada. Então, basicamente, a gente viu semana passada Ups. A gente viu semana passada que o Pinchas ele conseguiu parar uma epidemia. Por que surgiu a epidemia? Então, semana passada, o Bilam tentou de todos os jeitos amaldiçoar o nosso povo. Ele acabou dando muitas bênçãos. Mas antes dele ir embora, ele conseguiu causar um grande prejuízo. Ele falou para o Balac que o Deus de Israel, ele odeia promiscuidade, ele odeia idolatria. Ele conseguiu causar as duas coisas ao mesmo tempo. E ele mesmo, que foi contratado, colocou as suas filhas à disposição, o seu povo, as moças do seu povo, para acamparem ao lado do povo de Israel. Elas começaram como vendedoras, e aí o povo foi lá e falou, bom, tem alguma... Nós estamos aqui no deserto, não tem muito o que fazer, abriu uma lojinha aqui perto, vamos ver o que está acontecendo. E assim elas foram seduzindo o povo, e não só que seduziram para o pecado, ainda antes da hora H de fazerem o pecado, elas tiravam do bolso lá uma idolatria, falavam, beija aqui, e aí a gente resolve a situação. E eles, seduzidos, Deus nos livre, eles fizeram idolatria. Não era exatamente beijar, era literalmente fazer as fezes na frente da idolatria, chamado Baal Peor. Você vai dizer, mas que coisa mais ridícula. Por mais idólatra que você seja, que tipo de serviço é esse? Então, logo vou explicar. Mas o povo muitos acabaram se seduzindo, e começou uma epidemia no povo. E aí, a Torá conta pra gente que as pessoas da tribo de é, de Shimon, então Hashem primeiro falou para que os líderes, eles fossem lá, os chefes, os juízes fossem lá e matassem aqui os pecadores do povo. E aí muita gente da tribo de Shimon, eles tinham pecado. Eles ficaram com medo. Então eles chegam para o chefe da tribo, o Zimri, e falam para ele, você vai ver a gente sendo morto por ordem de Hashem. Você não vai falar nada? E o próprio Zimri, ele também estava pecando com uma das moças que era uma das princesas de Midian. Ou seja, eles eram tão malvados que não é que eles mandaram algumas pessoas do seu povo, aquelas pessoas consideradas no nível mais inferior do povo, mas colocaram à disposição, pelo ódio do povo judeu, as próprias princesas para fazer esse tipo de atividade. E o próprio, infelizmente, chefe da tribo de Shimon, ele acabou tendo uma relação com essa Cosbi Batsur, que era essa princesa de Midian. Então ele fez isso de uma maneira muito provocativa, e ele vai lá e pega essa moça na frente de Moshe e na frente de todo mundo. Ele vira e fala, olha, posso casar com ela? E aí, obviamente, a resposta era, óbvio que não. Então, quem deixou você se casar com a tua esposa, que também veio de outro povo? Traduzido, normalmente, ela veio de Midian. A Torá chama ela de Cushit, mas ela veio de Midian. Também era uma midianita. Exatamente o mesmo povo dessa moça. Qual era a diferença? Ela se converteu. Oh, ela se converteu. Ela fez um casamento. Aqui era uma relação espontânea. Aqui ela não se converteu. Aqui era uma idólatra. E a ideia dele era só provocar. Imagina você falar assim na cara de Moshe, na frente de todo mundo. Você confrontar Moshe desse jeito. Então Moshe Rabbeinu, naquela hora, deu um branco nele. E ele começou a chorar. Ele não tinha resposta. Hashem tirou isso da cabeça dele. E aí aparece o Pinchas. O Pinchas, naquela hora, ele fala, Moshe, tio avô dele, Pinchas ben Elazar ben Aaron. Então ele fala, tio, eu lembro do que você ensinou. A regra é que quem faz um ato desse, Canaim Pogimbo, significa que, é isso que eu vou explicar no sábado à tarde, mas a lei diz que se você pegar ele em flagra e você estiver sentindo raiva por aquilo que ele fez, se você for zeloso, você pode ir lá e matar ele. Aí o Moshe falou, ufa, que bom, é verdade, foi isso que eu ensinei. Tinha me dado um branco.
Hashem assim quis que desse o branco nele para que Pinchas fizesse essa mitzvah. E aí Moshe fala para Pinchas, então, já que você lembrou, então você é a pessoa que tem que fazer isso. Então Pinchas pega uma lança, ele pega os dois em flagra, a lança penetra exatamente no lugar do pecado de ambos ao mesmo tempo. Ele consegue, com a lança, levantar os dois publicamente, exatamente do jeito que eles estavam. Ele começa a andar por todo lado e todo mundo viu. E aconteceu naquele momento 10 milagres diferentes para que ele pudesse fazer isso e expor para todo mundo o pecado. Ele fez isso contra a vontade, inclusive, dos sábios que estavam criticando, contra as outras pessoas da tribo que poderiam matar ele, porque afinal ele fez isso publicamente para poder mostrar para todo mundo que está kasher o que ele está fazendo. Então Pinchas ele teve a coragem de ir contra todo mundo e ele matou os dois e mostrou a vergonha deles para todo mundo e ficou muito claro que essa era a vontade de Hashem. E aí a praga, na verdade, que tinha se iniciado, ela tinha se iniciado uma praga, falei no final da semana passada, tinha se iniciado uma praga, aquela praga, ela cessa, ela termina, e Deus elogia extremamente o ato corajoso de Pinchas, e dá para ele, que até então ele era um Levi, dá para ele algo que é intransferível, normalmente, todas as piadas de comprar o título de Cohen, só piadas, mas aqui Hashem de fato deu a Keuná para o Pinchas, que é um brit, é um pacto de shalom, de paz, que apesar que o ato que ele fez pode parecer um ato não de paz, muito pelo contrário, um cara briguento, uma pessoa que está querendo achar problemas, tanto é que nenhum outro rabino, nenhum outro sábio da época tomou essa atitude, mas Deus mostrou que esse é um ato de paz. Ser cruel com quem você tem que ser cruel, isso é uma bondade, é um ato de paz. Eu gostei. Você vai gostar, sabia que você ia gostar dessa. Não, dele. Já o Zimri, o que ele fez? Ele foi bondoso. Ele foi lá e mostrou para todo mundo: eu sou um líder que protege vocês. Em vez de vocês morrerem, eu vou mostrar para todo mundo, eu vou pecar, mas para mostrar para todo mundo que o ato que vocês estão fazendo está cacheirizado. Sou bonzinho. Só que essa bondade era uma crueldade muito grande. Então a gente tem que saber quando ser bondoso e às vezes ser cruel para vingar a vingança de Hashem, não a sua própria. Então isso é uma bondade muito grande e Deus deu para ele o pacto de paz, que é o pacto de Aaron a Cohen, o homem que promovia a paz. O pacto de Keuná, está escrito que todos os Kohanim, eles são pessoas de paz, são pessoas que ficam felizes com o sucesso do outro, assim está escrito, por isso eles têm a força de abençoar. Estou falando, está escrito nada pessoal, estou dizendo o presente que Hashem dá para os Kohanim. E esse foi o presente, então, esse é o início da Parashá, da história de Pinchas. Senhora Farache, eu não entendi sua pergunta. E logo em seguida, então, Hashem ele fala para atacarem os Midianim, depois disso que eles fizeram. Os Moabitas, que eram da tribo. Não, acho que não. Da tribo de. Acho que um chazinho eu vou aceitar. Obrigado. E Hashem fala. Hã? Tanto faz, obrigado. Ok. E os Moabitas, que eram o povo de Balá, que tinham sido aqueles que incitaram todo esse negócio, que tinham convidado Bilam, que fizeram tudo isso, Deus mandou, incrivelmente, Deus mandou poupar eles, e porque deles esse povo iria sair Arut a Moabia. Ok. Desculpa meus pigarros. Vou ver se eu consigo continuar agora. Depois disso que aconteceu, logo em seguida, Hashem manda fazer um quarto censo do povo. Se a gente for contar desde o início, das vezes que Hashem contou o povo, agora é a quarta vez que Hashem manda contar o povo. Obrigado. De nada. Por que nesse momento? Não, obrigado. Por que nesse momento? Então, uma das explicações é que Moshe Rabbeinu, ele estava se sentindo um pouco mal. Porque na hora H, ele não soube como reagir. Ele se sentiu culpado um pouco pelo que estava acontecendo. É uma leve culpa, ele não tinha culpa, ele esqueceu.
mas ele se sentiu culpado por aquilo que aconteceu. Então, Hashem fala para ele, conta ao povo. Isso vai ser a maneira de você, como chama, reaver, você se desculpar, entre aspas, por aquilo que você acha que você fez. E também agora, logo em seguida, Moshe Rabbeinu, ele vai preparar a sua sucessão. E quando você vai fazer uma sucessão, você tem que entregar. Então, você vai fazer uma sucessão da empresa, você precisa mandar, passar para eles todos os dados da empresa. Então, Moshe Rabbeinu está agora contando o povo para ele poder fazer essa sucessão e transmitir isso para Yoshua. E em seguida, então, a Torá faz a contagem do povo de Israel, de cada tribo, o censo de cada tribo. E aqui aparece uma letra em cada uma das famílias, porque as tribos eram também subdivididas em famílias, em grupos de famílias, e o nome dessas famílias, a Torá fala o seguinte, por exemplo, o nome da família é Hanoch. Hanoch era o patriarca daquela família, de uma das tribos, de Reuven. E aí a Torá fala, Hanoch era da família de Hanochi. Palu, um outro nome, era da família de Paluí. O que quer dizer esse Paluí? Hanoch é Hanoch, da família de Hanoch. Então, a explicação é que Deus ele colocou uma das letras do seu nome, Yud Kei Vav Kei, a letra Yud, em cada uma das tribos. Por quê? Porque agora estão entrando em Israel. Somos um povo. E os povos começaram ou poderiam criticar o nosso povo dizendo o seguinte: vocês são judeus? Vocês são egípcios. Vocês são alemães. Cadê onde tem judeu loiro? Da onde veio judeu loiro? Vocês são egípcios. Não existe um povo que ele é escravizado por tantos anos no trabalho e as mulheres não são dominadas. Então Hashem fala, não senhor, eu protegi o povo de Israel. Eu coloquei a letra Yud aqui para eu mesmo testemunhar que essas famílias do povo de Israel nunca tiveram contato com os egípcios e eles não foram dominados. Isso está aqui no Rashi. Rei e Yud, que está Hanochi. Ha-Hanochi. Ele coloca Yud. Boa, tá bom, é verdade, verdade. Duas letras no nome de Hashem, obrigado. Ha-Hanochi, verdade. Rei e o Yud. Agora, uma explicação muito bonita, não está aqui nessa paraxá, mas se a gente voltar na paraxá Shmot, logo no início, quando o povo foi escravizado, a Torá fala que os egípcios nos desdenhavam e chama de a gente era leshimtza ou shkatzim, olhavam para a gente como répteis. Eles realmente tinham nojo, essa é a palavra do povo judeu. E aí você lê essa frase e fala, mas a gente já foi escravizado, será que a gente precisava ser olhado dessa forma? E aqui a gente vê a sabedoria infinita de Hashem, o mínimo que a gente pode entender, que Hashem fez isso de propósito. Justamente para que eles não dominassem as mulheres do povo de Israel, eles olhavam para a gente com tanto desdém que eles não tinham esse desejo. E aqui a gente vê uma coisa incrível, que às vezes a gente olha uma situação que pode parecer uma coisa terrível, como essa, a gente está sendo olhado dessa maneira, mas isso na verdade era uma proteção que Hashem estava fazendo. Hashem protegeu, porque mesmo que está aqui as letras, tá, o rei e o Yud, mas ainda você se pergunta, mas foi um milagre que isso aconteceu? Como que é possível realmente que ao longo desses 200 anos nada aconteceu? A gente tem uma história registrada na Torá, que é a história lá do egípcio, que bateu no judeu, etc. E a Torá faz questão de registrar porque essa foi o único episódio. O único episódio. Então, a resposta é que Hashem fez algo que pareceu terrível, mas isso, na verdade, protegeu o nosso povo. Conhecia essa explicação, não? Então, ouvi faz um tempinho. Inteligente. Tá. Então, a Torá faz a contagem, aqui tem muitos comentários a respeito dessa contagem, se essa contagem bate com a outra contagem anterior da Torá, que algumas famílias parecem sumir, outras famílias aparecem, como que acontece, algumas morreram no meio do caminho, outras trocam de nome, mas todos esses cálculos deixar para quem for estudar os rashis, etc., então não são tão simples. Agora, a gente chega... Amém. Agora a gente chega numa das coisas talvez mais difíceis de realizar. Quando você tem alguns filhos e você precisa passar a herança,
Então, normalmente, isso acontece depois que a pessoa falece. O que acontece normalmente? Briga. Briga. Por mais que as pessoas se entendam, são bons irmãos, é muito comum, infelizmente, de ter esse tipo de briga. Por quê? Porque um pegou uma caixa de fósforo que pertencia ao fulano, e essa caixa de fósforo tem um valor emocional, não estou nem falando valor monetário, um valor emocional muito grande. Por que você levou isso e não consultou com a gente? E assim por diante. Às vezes, essas brigas, infelizmente, já começam em vida. Imagina a briga que seria, depois da morte de Moshe, entrar em Israel e dividir, não um brinquedinho, não um dinheirinho, as terras que seriam para aquelas tribos, supostamente para a eternidade. Depois teve Galut, etc. Mas como que você vai dividir as terras e por igual? Então tem que ser, Hashem tem que intervir. E antes de Moshe Rabbeinu falecer, duas coisas. Primeiro, a gente vai ver no final que a sucessão vai acontecer já em vida, para que ninguém diga, Yoshua, quem falou que Yoshua é o líder? Não. Moshe Rabbeinu já mostrou infinitas vezes que ele é o líder. Quem se levantou contra ele sofreu as consequências. Então, a sucessão aconteceu em vida e a Moshe colocou em vida o Yoshua para ser o seu sucessor. A divisão também já vai acontecer agora, apesar que de fato ainda nem conquistaram a terra, nem dividiram as terras, mas já agora Moshe Rabbeinu foi instruído por Hashem exatamente, de forma incontestável, como que vai ser essa divisão. A divisão aconteceu de três formas, e essas três seriam para confirmar de fato que a divisão veio de Akadosh Baruch Hu, e ninguém depois vai reclamar e dizer, não era exatamente isso, eu quero outra parte, eu quero face norte, eu quero face sul, eu quero mais perto de Gaza, eu quero mais longe de Gaza, eu quero em Tel Aviv, eu quero no norte, eu quero perto do Kinneret, longe do Kinneret, certo? Eu quero no Merkaz, eu quero em Haifa. Então, vamos ver como que vai ser essa divisão. A primeira coisa que a divisão não é feita por tamanho de terreno. Por quê? Porque terra não se divide por tamanho, se divide por valor. Tem terrenos que são mais férteis, tem terrenos que são menos férteis. E ainda principalmente pensando numa época onde se vivia, até hoje em Israel, no 100% da agricultura, então o valor das terras são definidos de acordo com o valor que ela pode ser fértil. Então a primeira divisão, ela foi feita, quer dizer, antes de dividir, antes de dar para cada um e falar, antes de designar para cada um, a terra foi dividida por valor. Então, não necessariamente ela vai ser dividida, não necessariamente não, ela não vai ser dividida de acordo com o tamanho, e sim com o valor dela. O que vai acontecer? Que uma tribo maior, ela vai acabar recebendo um espaço de terra maior, talvez menos fértil, mas mais terra. Isso vai condizer para o tamanho dela, e vice-versa. Então, a primeira coisa que Hashem ele fala, qual que é a parte de cada um, onde eles vão receber. A terra foi dividida em 12. E agora, para saber de quem é cada parte, vão acontecer três coisas. Quais são as três coisas? Então, a primeira coisa... A Torá fala a primeira coisa, a maneira que vai ser, a divisão vai ser, de acordo, como eu falei, para uma tribo maior, um espaço maior, uma tribo menor, um espaço menor. Como vai ser a divisão? Então vai ser da seguinte maneira. Será feita um sorteio. Além do sorteio, você vai ter o Urim Betumim, o Elazar Cohen, ele vai estar lá com aquela veste chamado o Rosh Mishpat, tinha aquelas as letras que elas brilhavam, e além disso, o que vai acontecer? Um milagre que quando eles fazem o sorteio, o próprio sorteio vai anunciar. O próprio pedaço de madeira que fala o nome da tribo e o espaço de terra que ele ganhou, ele mesmo grita e fala. Então, o que acontecia? Qual que era a ordem das coisas? Então, a primeira coisa foi que eles dividiram a terra. Está aqui da divisão. Aí cada um fica de olho. Não, essa é minha, essa vai ser minha. Essa é... Não, você vai esperar. Escreve os nomes de 12 tribos em 12 cupons. Os nomes de 12 distritos em 12 cupons. E mistura nas
na urna. Elazar, ele vai lá e coloca as suas roupas especiais com Urim Betumim. Ele chama os príncipes das tribos, um por um, e aí ele vai lá, Urim, Betumim vão inspirar Elazar, e ele vai dizer, que é interessante, não é só brilhar, na verdade o principal era a profecia do Elazar a Cohen, que ele falava, não é que o pessoal lia lá no Urim Betumim sozinho, era a profecia do Elazar a Cohen, porque não é só, ele tinha que saber interpretar o que estava escrito, e às vezes, inclusive, ele nem estava olhando para as letras que brilhavam, era a inspiração divina que ele falava estando com Urim Betumim. E aí, naquela hora, o príncipe, ele mesmo, para não dizer que, o cara tirou, já estava olhando, você mesmo tira, vem aqui você e tira. E ele tirava o nome da sua própria tribo. Imagina, ele colocou a mão na caixa, podia ser o nome do fulano. Ele, na hora que ele pegava, saía o nome dele. Reuven vai lá, ele pega, e milagrosamente saía o nome dele, Reuven. E aí, naquela hora, Ixi, parou aqui. Tem que começar de novo aqui. Vamos de novo. Na outra mão, na outra urna, ele ia lá e pegava o espaço, ele pegava o distrito que correspondia a ele. E o distrito correspondia justamente com aquilo que Elazar tinha acabado de falar. Então começou Elazar falando, você, Reuven, vai ganhar X. Aí ele vai lá e tira Reuven. Ele vai lá e tira do outro X. E na hora que ele tira, a própria urna, como eu falei, ela gritava e falava Reuven. E falava o espaço de terra que ele ganhava. Desse jeito, vai ficar bem claro, não tem dúvida nenhuma, que realmente qual parte vai ficar para cada tribo. Isso foi feito em vida ainda de Moshe, para não ter dúvida, não ter briga depois na divisão das terras de Israel. Não foi que Hashem que determinou, então? Hashem determinou, mas de uma maneira que eles pudessem ver que foi Hashem que determinou. Para que ninguém dissesse que teve algum truque, alguém comprou. Depois, dúvidas? Bom, depois a Torá fala para fazer o cálculo dos Leviim. Sempre os Leviim eram contados à parte. E aqui tem uma coisa muito interessante. Agora, a Torá fala para gente, sobre os filhos de a Torá fala para gente sobre os filhos de Korah. O que acontece com os filhos de Korah? Os filhos de Korah, eles tinham morrido, vocês lembram? Sim, tragado. Certo? Com a família de Korah tinha morrido. O que acontece? Isso, na verdade, foi dito antes. A Torá agora conta pra gente uma coisa que o Korah morreu com as 250 pessoas e, de repente, aqui a Torá conta um detalhe que nunca tinha falado antes. Só para te dizer que os filhos de Korah não morreram. A gente sabia disso, porque a gente já leu a Torá no ano passado. Mas, quando a Torá conta a história de Korah, 2 parashiot atrás, a gente não falou isso. De repente, aparece na hora do censo, a Torá, voltaram. Peraí. Se voltaram, então não morreram. Então, como que aparece depois aqui? Então, aqui dizem nossos sábios que eles caíram no buraco junto com todo mundo. E Hashem fez para eles uma plataforma no buraco, e depois eles saíram do buraco e se salvaram. Por quê? Ele era bom. Então, o que acontece? Eles estavam na rebelião junto com o pai. No meio do caminho, eles se arrependeram. Bom, se arrependeram, então, por que eles caíram no buraco? Lembra? Estudou? Então, Hassidut explica o seguinte, na verdade, a tchuvá que eles fizeram foi uma tchuvá no coração. Eles se arrependeram do que eles fizeram.
Mas eles continuaram lá presentes. Sabe? Você fica lá na rebelião, você não fala mais nada, mas você vai no protesto. Você já não concorda, mas você não mostrou para todo mundo que você fez tshuva. Hashem, ele aceitou a tshuva deles. Mesmo que foi só no coração. Mas se foi só no coração, o que vai acontecer? Todo mundo morre e eles ficam salvos? Alguma coisa está errada. Se eles estão aí participando do protesto, todo mundo viu, ninguém sabe da chuva deles. Então eles não podem deixar de receber o castigo igual todo mundo. Então o que acontece? Eles caem no buraco junto com todo mundo. Porque para fora eles não fizeram chuva. Para o público eles não fizeram chuva. Então eles têm que ser castigados perante o público como todo mundo. Então eles caem no buraco. E lá dentro, assim como no coração deles, lá dentro, eles fizeram chuva. Lá dentro, Hashem faz para eles um patamar. E eles ficam lá. Aí depois, mais tarde, eles voltam e sobem. Sim, que eles fizeram chuva. E assim, não perante o povo, na frente de todo mundo. Então também a salvação deles foi dessa maneira, de uma maneira discreta. Por isso eles voltam e reaparecem nessa paraxá e na hora do censo. Se eles tinham morrido, como eles apareceram, então eles nunca tinham morrido. Mas a Torá não contou que eles não morreram. Porque lá, perante todo mundo, pareceu que eles morreram. E aí depois eles voltam e sobem e saem daquele buraco. Que a gente vê que mesmo uma chuva no coração ela é muito grandiosa. A famosa passagem que alguém lhe chega para uma mulher e ele dá um anel para ela. Fala, olha, você é minha esposa, você está consagrada para mim na condição que você é um tzadik gamur, um justo completo. E o cara não é nada disso, muito pelo contrário. Valeu ou não valeu? Se ela impôs condição. Hã? Se ela impôs Desculpa, ele falou na condição que eu sou um tzadik completo. Ele deu para ela o anel, falou, você está consagrada para mim na condição que eu sou um tzadik completo. Se ele não for. Se ele não for, não vai. Mas ele mentiu? Não, ele fez isso. Valeu ou não valeu? É um caso mais hipotético. A resposta é que ela precisa de um gueto. A gente não sabe. Ah, mas ele é um pecador. Na dúvida, talvez ele fez chuva. Naquele momento, naquele instante, ele se arrependeu daquilo que ele fez. O que você vê daqui? Que uma chuva de um instante no coração também já é considerada. E ele é chamado Sadiq Gamur. Contanto que seja sincero. Eu estou vendo tua cara, mas Hashem, ele olha o coração e ele sabe. Ele sabe. Como a gente julga os outros, Hashem julga a gente também. Você? Então, aqui a gente vê que eles fizeram chuvá. Ah, mas que chuvá que é essa? Você faz chuvá, mas você fica lá, você não mostra para... Você ainda se posiciona no lado da rebelião com o teu pai? Com Korah? Você fez chuvá, faz chuvá direito. Ainda assim é considerado chuvá. Agora, é suficiente? Tem que fazer mais. Mas saber que Hashem, ele olha o coração, isso já é um bom início para você ainda falar, se Hashem ele é tão bondoso que ele olhou meu coração e não minhas atitudes, então agora está na hora de eu corrigir as minhas atitudes. Assim foi, de fato, eles fizeram chuvá e dele saiu, como o Korah tinha previsto inicialmente, dele saiu o Shmuel, Anavi, que ele era comparado, tão grande quanto o Moshe e Aaron somados juntos. E agora, quando se fala da divisão das terras, depois que fizeram as contagens das famílias, aparecem 5 mulheres. E elas se chamam Benot Tzlofchad, filhas de Tzlofchad. Quem era Tzlofchad? A gente não sabe. Tem 2 possibilidades, talvez mais. Tzlofchad pode ser aquele que a Torá não deu o nome para a gente, foi aquele que cortou lenha no Shabat e foi morto. Ou Tzlofchad era a gente contou em algumas partidas atrás, ou Tzlofchad era um daqueles que quando o povo começou a chorar que não iam entrar em Israel, os espiões falaram que não iam conseguir entrar, etc. E aí Moshe, Kalev deram uma bronca, falaram, peraí, vocês vão morrer aqui no deserto, vocês duvidaram de Hashem. Teve um grupo que falou, opa, desculpa, erramos, vamos para Israel. E aí Moshe falou, não, fica aí, porque agora já perdeu. Não, vamos, que vamos, que vamos. E ele insistiu, esse Tzlofchad, se ele foi um desses que participou, ele foi nesse grupo que decidiu encarar, mesmo que Moshe Rabbeinu falou que não, mas eles retomaram a coragem e quiseram entrar em Eretz Israel e eles morreram. Essas são as 2 possibilidades de quem era o pai delas. O que acontece? A divisão é sempre patriarcal, especialmente essa divisão. E essas 5 meninas falaram, a gente não quer deixar de ter uma porção em Israel porque nós não temos o nosso pai. E mais ainda, elas já eram mais velhas
E aí elas poderiam ter se casado. Então a pergunta é, peraí, o que tem de especial? Elas só tem um jeito fácil para elas receberem uma porção da terra, só elas se casarem. Porque a terra vai de acordo com o marido. Mas elas esperaram para se casar porque elas queriam manter aquele espaço, dar o kavod para o pai delas, para que ele pudesse ainda receber aquele pedaço de terra. E o que elas estavam dizendo é que o nosso pai ele não foi dos pecadores que falaram contra a terra de Israel. Pelo contrário, ele se arriscou entrando em Israel, mesmo contra a regra. Mas ele queria Eretz Israel. Elas eram da família de Menashe, que era da família de Yosef. Yosef também amava Eretz Israel. Yosef, ele pediu para ser enterrado. Na verdade, ele foi primeiro embalsamado no Egito, mas ele pediu para garantir que, quando eles saíssem de lá, o corpo dele fosse levado, enterrado em Eretz Israel. Então, elas tinham um amor muito especial pela terra de Israel. E elas chegam para Moshe Rabbeinu, nosso pai morreu, nós queremos ter uma terra em Eretz Israel. Moshe Rabbeinu, nessa hora, ele não tem resposta. Deu branco. De novo deu branco. Por que deu branco? Uma, para dar o mérito para elas, assim como a gente falou de Pinchas. Outra explicação é que em determinado momento, Moshe Rabbeinu, ele fala para o povo que tudo que vocês tiverem dificuldade, quando ele faz a divisão dos vários cargos, por a iniciativa do sogro, de colocar os vários juízes pelo povo, ele vira e fala, olha, se tiver uma coisa muito difícil, vocês podem trazer para mim que eu resolvo. Foi de uma maneira um pouco, para Moshe Rabbeinu, que é o mais humilde de todos os homens, quando ele vira e falam, resolvam comigo, atribuindo de alguma maneira a si mesmo, então Hashem falou, não é exatamente assim, você não tem todas as respostas. Hashem é que dá as respostas. Não sou eu, quem nós somos nós para julgar Moshe, mas assim, a Hashem, ele retribui para Moshe por ele ter falado dessa maneira um pouco, minimamente, levemente orgulhosa. E aí, então, ele se consulta com Hashem, e Hashem ele fala, elas têm razão, elas vão receber a herança do pai, não 5 heranças, mas a herança equivalente a uma pessoa que era o pai delas, e aqui fica realmente gravado o segundo episódio na Torá, que é uma mitzvah que foi iniciada através do povo. Todas as mitzvot vinham de Hashem. Mas aqui nessa situação, aqui não é uma mitzvah à parte, mas um detalhe de uma mitzvah, ela veio, assim como o Korban Pesach Sheini, aqueles que não tiveram oportunidade de fazer o Korban Pesach, eles vieram e pediram para Hashem me dar uma chance, e Hashem foi lá e concedeu a eles. Assim também, elas vieram e pediram, e Hashem foi lá e deu uma nova ordem para Moshe, para seguir a orientação, para poder resolver o problema delas, que elas pudessem receber a terra dos pais. E assim Hashem fala que não só é uma regra excepcional para esse caso, a partir de agora, quando o homem morrer e ele não tiver um filho, a herança dele vai passar para a filha dele. Se ele não tem a filha, aí vai para os irmãos e assim por diante. Hashem dá todas as regras da herança, porque existe uma regra muito clara na Torá da ordem dos herdeiros. A gente falou antes como isso pode dar uma briga, a Torá fala exatamente quem é o herdeiro. Então, o que acontece? Deus nos diz, se a pessoa falece e não tem filho. Tá, então vai para os irmãos. Mas se ele não tem irmãos, então vai para os sobrinhos. Mas se não tem sobrinhos, e aí tem toda a hierarquia da Torá, como que a herança como que a sucessão da herança. É uma mitzvah da Torá seguir as regras da Torá, obviamente, em relação à herança. Ou seja, uma das mitzvot é que seguir essas regras que a Torá estabelece para a gente, e esse detalhe das mulheres, etc., foi iniciado através delas. E agora, estamos em cima da hora, mas estamos ainda no meio da Parashá. Eu vou concluir por aqui. Cada um deve terminar a Parashá depois sozinho, mas só para falar pelo menos o título, o que a Torá vai falar para a gente. Hashem permite Moshe Rabbeinu ver a terra de Israel, mas ele não vai entrar na terra de Israel, apesar que ele pensou que talvez agora Hashem ia dar uma chance para ele, e Hashem não dá essa chance para ele, e agora Moshe Rabbeinu pede um sucessor, Hashem coloca, como já tinha mencionado antes, o Yoshua, que ele vai agora transferir a sua sabedoria, a sua santidade para o Yoshua, e assim ele faz, ainda em vida, ele coloca as suas mãos sobre a cabeça de Yoshua, designando ele como o sucessor dele após o seu falecimento. E aqui a gente tem nessa Parashá, a Parashá de vários Korbanot,
que a gente lê em festividades. Então, por exemplo, temos logo os sacrifícios diários que a gente lê todos os dias. E a gente fala do Tamid, o Corban da manhã, o Corban da tarde. A gente fala do Corban de Rosh Chodesh. E assim, todas as festividades, agora o sacrifício de cada uma delas, elas são mencionadas nessa paraxá. Então, essa paraxá, da metade para frente, ela é lida em diversas oportunidades das festas que a gente vai para essa paraxá e lê que elas são descritas aqui. Ok, a gente conclui por aqui, Chaves. Melhoras. Obrigado.